Maria sempre foi uma mulher determinada. Aos 42 anos, ela era mãe solo de 2 filhos, Pedro, de 15 anos, e Ana, de 12. Por anos, ela trabalhou como assistente administrativa em uma pequena empresa, equilibrando sua carreira com as responsabilidades de criar seus filhos sozinha. Mas a vida tem uma maneira de nos surpreender quando menos esperamos. Numa sexta-feira comum, Maria foi chamada ao escritório de seu chefe. Sinto muito, Maria. A empresa está passando por dificuldades financeiras. Teremos que fazer cortes e, infelizmente, seu cargo será eliminado. Maria saiu do escritório em choque. Como ela sustentaria seus filhos agora? Como pagaria o aluguel, as contas, a escola? Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, ela chorou silenciosamente na cozinha, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Mas Maria não era de desistir facilmente. Na manhã seguinte, ela secou as lágrimas e começou a planejar seu próximo passo. Ela sabia que precisava de uma mudança drástica. Vou voltar a estudar, vou me qualificar para um emprego melhor, por mim e pelos meus filhos. Nas semanas seguintes, Maria pesquisou incansavelmente suas opções. Ela descobriu um curso técnico em enfermagem que poderia ser feito à noite. Era perfeito. Ela poderia estudar enquanto procurava um emprego temporário durante o dia. Não foi fácil. Maria conseguiu um emprego de meio período como caixa de supermercado. As manhãs eram gastas trabalhando, as tardes cuidando da casa e dos filhos, e as noites estudando. Muitas vezes, ela só dormia 4 ou 5 horas por noite. O cansaço era constante, mas não era seu único desafio. Um dia, no supermercado, Maria ouviu 2 clientes conversando. Você viu a nova caixa? Já está com os cabelos grisalhos. Deve estar desesperada para trabalhar aqui nessa idade. Pois é, coitada. Deve ter fracassado na vida para estar começando de novo aos 40. As palavras cortaram Maria como facas. Ela engoliu o choro e continuou trabalhando. Mas as dúvidas começaram a corroer sua determinação. Em casa, as coisas também não eram fáceis. Uma noite, Maria ouviu Pedro discutindo com Ana. Eu não aguento mais. Todo mundo na escola tem celular novo, roupas legais e a gente aqui usando coisas velhas. A mamãe está fazendo o melhor que pode. O melhor dela não é o suficiente. Ela devia ter pensado melhor antes de decidir estudar de novo. Agora a gente que sofre. Maria, ouvindo escondida, sentiu seu coração partido. Estava ela sendo egoísta ao perseguir seu sonho? Os meses passaram. Maria lutava contra o cansaço, contra a vontade de desistir, contra as dúvidas que a assombravam. Houve noites em que ela chorou sobre seus livros, exausta e questionando suas escolhas. Mas toda manhã, ela se levantava e continuava. Lentamente, Pedro e Ana, vendo o esforço da mãe, começaram a ajudar mais em casa. Pedro aprendeu a cozinhar refeições simples, enquanto Ana se encarregava de lavar a louça e arrumar os quartos. 2 anos se passaram. Finalmente chegou o dia da formatura de Maria. Vestida com seu jaleco, ela mal podia acreditar que havia conseguido. Maria Silva, chamou o diretor do curso. Com lágrimas nos olhos, Maria subiu ao palco para receber seu diploma. Na plateia, Pedro e Ana aplaudiam com entusiasmo. Mas a jornada de Maria não terminava ali. Agora, ela precisava encontrar um emprego como técnica de enfermagem. As semanas seguintes foram preenchidas com envio de currículos e entrevistas. A realidade, porém, era mais dura do que Maria esperava. Em sua primeira entrevista, o recrutador mal olhou para seu currículo. Desculpe, senhora Silva, mas procuramos candidatos mais jovens. Alguém que possa crescer com a empresa, entende? Maria saiu arrasada. Nas entrevistas seguintes, o padrão se repetiu. Não acha que seria difícil para você acompanhar o ritmo intenso do hospital? Temos uma equipe jovem e dinâmica. Não sei se você se encaixaria. Desculpe, seu currículo não foi selecionado, mas vamos manter seus dados conosco para uma futura vaga, tá? Cada rejeição era um golpe na autoestima de Maria. Ela começou a questionar se todo o seu esforço havia sido em vão. Um dia, após mais uma entrevista fracassada, Maria recebeu uma ligação de Pedro. Mãe, a Ana está com febre alta. Estou preocupado. Maria correu para casa encontrando Ana ardendo em febre. Sem dinheiro para um táxi até o hospital,
ela pegou a filha no colo e foi a pé até o pronto-socorro mais próximo. No hospital, enquanto esperava o atendimento, Maria observava os enfermeiros trabalhando. Seus olhos se encheram de lágrimas de frustração. Ali estava o mundo ao qual ela queria pertencer, mas que parecia rejeitá-la a cada tentativa. Subitamente, uma mulher idosa na cadeira ao lado começou a tossir violentamente e a ter dificuldades para respirar. Sem pensar duas vezes, Maria entrou em ação. Senhores, precisamos de ajuda aqui. Esta senhora está tendo uma crise. Maria ajudou a posicionar a senhora, aplicando as técnicas que havia aprendido no curso. Quando a equipe médica chegou, ficaram impressionados com sua atuação rápida e eficiente. Você salvou a vida dela. É enfermeira? Técnica de enfermagem recém-formada, na verdade. A médica franziu o senho pensativa. Venha ao meu escritório amanhã. Acho que temos uma vaga que seria perfeita para você. No dia seguinte, Maria foi à entrevista, o coração cheio de esperança. A enfermeira-chefe a recebeu com um sorriso. A doutora Ana me contou sobre sua atuação ontem. Impressionante. Mas confesso que fiquei surpresa ao ver sua idade no currículo. Maria sentiu o estômago afundar. Mais uma vez, sua idade seria um obstáculo. Mas a enfermeira-chefe continuou. Sabe, Maria, muitos aqui pensam que precisamos apenas de jovens energéticos. Mas eu valorizo experiência de vida, maturidade, alguém que entenda realmente o que é cuidar de outro ser humano. E você demonstrou isso ontem. Maria mal podia acreditar no que ouvia. O emprego é seu, se você quiser. E digo mais, sua história pode inspirar muitos aqui. Que tal começar um programa de mentoria para nossos enfermeiros mais jovens? Maria aceitou o emprego com lágrimas nos olhos. Finalmente, todo o seu esforço havia valido a pena. Chegando em casa, Maria encontrou Pedro e Ana sentados no sofá, com expressões sérias. Seu coração disparou. Teria acontecido algo? Pedro começou a falar. Mãe, precisamos conversar. Maria sentou-se preocupada. Pedro continuou. Ana e eu, bem, nós fizemos algo. Espero que você não fique brava. Pedro pegou um envelope de trás das costas e o entregou a Maria. Com mãos trêmulas, ela o abriu. Dentro havia uma carta. Maria começou a ler em voz alta. Prezada senhora Silva, temos o prazer de informar que seus filhos, Pedro e Ana, inscreveram você em nosso programa Heróis do Dia a Dia. Sua história de determinação e sacrifício nos comoveu profundamente. Maria parou sem palavras. Pedro explicou. Mãe, nós vimos o quanto você se esforçou nesses últimos 2 anos. Queríamos fazer algo para agradecer. Este programa homenageia pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Ana continuou. Eles querem fazer uma reportagem sobre você, mãe, para inspirar outras pessoas que estão passando por dificuldades. E mãe, me desculpe por todas as vezes que reclamei. Eu estou muito orgulhoso de você. Maria abraçou seus filhos, chorando de emoção. Naquele momento, ela percebeu que sua luta não havia sido apenas por um diploma ou um emprego melhor. Havia sido uma lição de vida para seus filhos. Uma lição sobre perseverança, coragem e a importância de nunca desistir dos seus sonhos, não importa quantos obstáculos apareçam no caminho. Nas semanas seguintes, a vida de Maria mudou drasticamente. Ela começou seu novo emprego no hospital, amando cada minuto dele. Seu programa de mentoria foi um sucesso, inspirando jovens enfermeiros e pacientes. A reportagem sobre sua história foi ao ar, tocando corações por toda a cidade. Mas, para Maria, a maior recompensa não era o reconhecimento público. Era o orgulho nos olhos de seus filhos, a consciência de que ela havia lhes dado um exemplo poderoso de resiliência. Um dia, enquanto arrumava seu armário no hospital, Maria encontrou um bilhete dobrado em seu bolso. Era de Pedro. Mãe, obrigado por nos mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Que a idade é apenas um número e que com determinação podemos superar qualquer obstáculo. Você é minha heroína. Amor, Pedro. Maria sorriu, guardando o bilhete junto ao coração. Sua jornada havia sido difícil, cheia de obstáculos e momentos de dúvida. Mas cada desafio superado, cada noite sem dormir, cada porta fechada em seu rosto, tudo havia valido a pena. Ela havia não apenas mudado sua própria vida, mas inspirado seus filhos. E agora inspirava uma comunidade inteira a acreditar em si mesmos e no poder da perseverança. E assim, Maria continuou sua nova vida. Não mais apenas como mãe, mas como uma inspiração para todos ao seu redor, provando que com determinação,
amor e coragem para enfrentar preconceitos. Qualquer sonho é possível. Não importa a idade ou as circunstâncias. Eu vou persistir, vou me